Olá, sejam bem-vindos à terceira aula do nosso curso de modelagem de processos com BPMN. Na aula de hoje, vamos expandir nosso horizonte sobre ferramentas de BPMN. Se você já teve contato com o gerenciamento de processos, sabe que as ferramentas mais comuns do mercado são fortemente baseadas na interface visual. Ou seja, existe uma barra de tarefas com todos os elementos da notação e você precisa selecionar, arrastar e soltar cada um deles no painel de edição. Plataformas como o Camunda, o Bizard e o BPMN.io são referências nisso e são extremamente úteis. Mas, como você deve ter reparado, elas exigem um esforço manual considerável. Você gasta muito tempo cuidando do design, alinhando setinhas e ajustando o layout para o diagrama ficar legível. E é aqui que entra o Sketchminer. Ele propõe uma abordagem totalmente diferente. Em vez de desenhar, você faz uma descrição textual e a ferramenta gera o diagrama automaticamente. É o que chamamos de modelagem baseada em texto. Essa técnica traz uma agilidade incrível para o dia a dia. A sintaxe também é muito simples, baseada em apenas 5 regras principais que vamos dominar hoje. E o melhor: ao final, você ainda consegue exportar o seu modelo BPMN para usar em outras plataformas. Vamos ver como isso funciona na prática? Este é o Sketchminer. No lado esquerdo temos a caixa de texto e na direita temos o diagrama gerado. Com esta interface simples podemos fazer todo o tipo de modelo. Agora vamos começar. A primeira regra do Sketchminer é super direta. Uma linha, um elemento. Ela é a base de tudo aqui. Basicamente, cada linha que você escreve vira um item no seu diagrama, seja uma tarefa, um evento ou um gateway. Por enquanto, vamos focar só nas tarefas. Vamos ver no exemplo. Para montar esse fluxo, só é preciso digitar o nome das atividades, exatamente o que vai dentro de cada caixinha. O legal é que você não precisa se preocupar em colocar os eventos de início e fim, nem as setas de conexão. A ferramenta faz isso sozinha. E se você quiser criar fluxos separados, ou seja, independentes, é só deixar uma linha em branco entre eles. Simples assim. A nossa segunda regra é: a primeira palavra define o tipo do elemento. É aqui que a gente começa a dar personalidade para o processo. Basicamente, se você colocar o tipo da atividade antes do nome, o Sketchminer transforma aquela caixa genérica em uma tarefa específica, como uma tarefa de serviço ou de usuário. No exemplo, podemos ver todos os tipos de tarefas representadas apenas pela primeira palavra. E como definir quem faz o quê? É só usar o nome da raia seguido de 2 pontos. Tudo o que você escrever depois disso vai estar dentro daquela responsabilidade. Um detalhe importante: o Sketchminer tem um jeito próprio de mostrar isso. Se os blocos de texto estiverem separados, ele entende como piscinas diferentes. Se estiverem juntos, ele interpreta como raias da mesma piscina. É uma lógica bem visual. Mas caso seja necessário mostrar o nome da piscina e das raias simultaneamente, podemos exportar para outra plataforma de modelagem depois. Agora, se você estiver em um fluxo e precisar que uma tarefa específica seja feita por outra pessoa, é só colocar o nome da nova raia na frente desse elemento. Repare no exemplo que se a raia é colocada acima de um fluxo, ela é considerada o default, padrão, enquanto tudo o que a gente não especifica, a ferramenta joga direto no default. Assim, você só se preocupa em nomear a raia quando houver uma troca de responsabilidade no processo. A nossa terceira regra é: cada elemento uma vez. É aqui que a mágica acontece para criarmos desvios e loops. Funciona assim: se você escreve o nome de uma tarefa só uma vez, o Sketchminer entende que o fluxo é linear. Mas no momento em que você repete o nome de um elemento em outra linha, a ferramenta entende que aquele é o mesmo ponto do processo e cria automaticamente um gateway exclusivo. Reparem no exemplo. Eu escrevi os passos como se fossem 2 fluxos independentes, mas como os nomes das tarefas são iguais, a regra garante que eles se conectem em um desvio. Se você quiser deixar o diagrama ainda mais claro, pode adicionar a condição usando um sinal de interrogação e a resposta logo em seguida.
Outro truque bem legal para ganhar tempo nos gateways é usar os 3 pontos. Com eles, você não precisa repetir todo o caminho que já foi escrito. Basta indicar o último elemento antes do desvio e a ferramenta já faz a conexão para você. Para criar um loop, a lógica é a mesma, mas a gente precisa ter atenção com a ordem. Primeiro você indica o fluxo que será repetido no loop e depois repete os passos do loop, para então fechar o ciclo. Fazendo isso, o SketchMiner entende que o processo deve voltar para aquele ponto antes de seguir em frente. Para representar um gateway paralelo é super simples. Basta escrever as atividades na mesma linha e separá-las por uma barra reta, também conhecido como pipe. Isso indica para a ferramenta que aquelas tarefas devem ser realizadas em paralelo. Também podemos mostrar ações paralelas feitas por atores diferentes. Para fazer isso, é só especificar o nome da raia na frente da atividade que muda de dono. Como o nosso padrão aqui é o Hiring Manager, qualquer tarefa que não tenha uma raia especificada, o SketchMiner já joga direto para ele no diagrama. Agora vamos para a quarta regra. Eventos estão entre parênteses. Como eu comentei antes, o SketchMiner já cria o início e o fim automaticamente. Mas em modelos profissionais, é sempre bom especificar o que dispara e o que finaliza o processo. Isso evita aquela ambiguidade de não saber exatamente como o fluxo começa. Para fazer isso, é só usar as palavras-chave Start ou Finish seguidas da descrição, tudo dentro dos parênteses. Aqui está uma lista com todos os tipos de eventos que a gente pode usar seguindo aquela nossa segunda regra. A primeira palavra define o tipo. Outro recurso muito usado são os eventos de borda, e aqui a sintaxe continua super simples. Podemos usar as palavras reservadas para representá-los, como visto na imagem. Observe este exemplo. Nós podemos criar um evento de borda de prazo usando o deadline. Se o evento for do tipo não interruptivo, aquele que tem a borda dupla, é só colocar a descrição entre 2 parênteses em vez de um só. Visualmente, o SketchMiner já faz essa diferenciação na hora. Vamos ver um exemplo mais robusto agora, unindo o conceito de loop com o de deadline. Primeiro, vamos traçar o nosso caminho feliz. A gente prepara o pedido, envia e recebe a confirmação. Mas, e se passar um dia e nada da confirmação chegar? Nesse caso, precisamos reenviar o pedido. Reparem que eu coloquei um evento de borda não interruptivo em receber confirmação. Se o prazo vencer, o loop é ativado e o fluxo volta para o envio. E lembrem-se da dica anterior. A gente pode usar os 3 pontos para omitir o que vem antes ou depois do gateway, deixando o código muito mais limpo. Agora, como a gente faz quando precisa representar a comunicação entre piscinas diferentes? O SketchMiner usa um objeto de fluxo específico para isso, mas o legal é que a sintaxe já deixa tudo implícito. Se as atividades estiverem em piscinas separadas, ele já entende a troca de mensagens. Note que, nas atividades de mensagem, a gente usa as palavras-chave send e receive. É uma ótima prática de modelagem, mas como a ferramenta é em inglês, a gente precisa manter esses termos técnicos em vez de traduzir para enviar e receber. Mesmo assim, o diagrama fica super claro. Neste caso, pode ser que você precise de um refinamento visual, que só uma ferramenta de clicar e arrastar oferece. Mas, como vocês vão ver no nosso último exemplo, começar pela descrição textual facilita demais o trabalho. Você gera a estrutura bruta de forma muito rápida e depois só leva para outra plataforma para dar o acabamento final, sem precisar desenhar tudo do zero. Neste exemplo, podemos ver como realizar esse fluxo de mensagens entre as piscinas, mas sem perder o fluxo principal. E para fechar o nosso conjunto de regras, a quinta e última é: objetos de dados ficam entre colchetes. É um jeito muito prático de documentar a informação no processo. Funciona assim. Ao colocar entre colchetes acima da tarefa, o SketchMiner entende como um dado de entrada. O que estiver abaixo, ele já desenha como um dado de saída. É bem intuitivo. Mas e se você tiver mais de um documento ou informação para a mesma tarefa? Sem problemas, é só listar os objetos um embaixo do outro, cada um no seu colchete. Agora, se o que você quer representar não é um documento físico, mas sim um banco de dados, a gente usa aquele truque da segunda regra.
É só colocar o prefixo DB antes do nome dentro dos colchetes, e a ferramenta já troca o ícone automaticamente para o de um banco de dados. Também podemos representar fluxos de dados colocando-os na ordem em que ocorrem. Para encerrar, vamos colocar a mão na massa com um processo que vocês já conhecem: o processo da pizzaria. Aqui no editor, temos uma descrição textual já pronta para que possamos analisar todos os passos. Agora, é importante fazer algumas observações. Como o Sketchminer prioriza a velocidade e uma sintaxe simplificada, ele tem algumas limitações técnicas. Por exemplo, se vocês repararem no diagrama original, nós tínhamos um loop baseado em um gateway de eventos. Aqui na ferramenta, a sintaxe não permite construir esse loop específico exatamente daquela forma, então o fluxo foi adaptado para que a lógica de espera de 60 minutos e o reenvio da pergunta fiquem claros, mesmo que a conexão visual não seja idêntica. Outro detalhe são as atividades de mensagem. Como a ferramenta é focada no inglês, os nomes das atividades de send, enviar e receive, receber, acabam ficando presos a esses termos para que o fluxo de mensagens entre as piscinas seja criado corretamente. Por isso vocês vão notar que alguns nomes de mensagens não são os mesmos que eram no exemplo da aula anterior. Mas aqui vai o grande segredo. O papel do Sketchminer não é entregar o modelo 100% finalizado, mas sim gerar a espinha dorsal do processo em tempo recorde. Depois que você tem essa estrutura pronta, você pode exportar o arquivo BPMN e abrir no Visage, no Camunda ou em qualquer outra ferramenta de sua preferência. Lá, você faz os ajustes finos. Traduz o que for preciso e corrige os loops complexos em questão de segundos. O ganho de produtividade é gigantesco, porque você não precisou desenhar nada do zero. Vamos analisar o exemplo passo a passo. No começo, podemos definir os processos realizados pelo cliente. A primeira parte descreve um dos fluxos do gateway de evento. No caso, o caminho feliz. O outro descreve o caminho alternativo do desvio, que é o loop de atraso da pizza. Como foi dito, ele não está igual ao desenho da aula anterior, mas vocês podem escolher entre duas opções para trabalhar com esse problema. Deixem o loop explícito e depois alterem para um gateway de evento em outra ferramenta, ou deixem sem o loop, mas com o gateway de evento, e depois adicione o loop manualmente. Aqui, deixarei sem o loop. Agora vamos definir as responsabilidades da pizzaria. Primeiro, o atendente deve receber o pedido da pizza. Caso o cliente pergunte sobre a pizza, um evento de recebimento de mensagem será ativado e haverá um novo loop, em que o atendente deve acalmar o cliente sempre que houver uma reclamação. Para deixar a visualização mais simples, também irei ignorar esse loop por enquanto. A resposta para esta reclamação também pode ser adicionada como fluxo de mensagem posteriormente. Enquanto isso, o processo padrão é realizado pelo pizzaiolo, que deve assar a pizza, e, por fim, o entregador deve entregar a pizza ao cliente. O cliente, então, deve realizar o pagamento ao entregador, que entrega o recibo ao cliente. Este é o fim do processo da pizzaria. Enquanto isso, o cliente consome a pizza e seu processo chega ao fim. Viu como é simples fazer toda essa base no Sketchminer? Agora podemos simplesmente exportar este modelo e abrir em outra plataforma de modelagem. Aqui podemos adicionar os loops do cliente e do atendente. Podemos também refinar visualmente os nomes das tarefas de mensagem e adicionar nomes das piscinas e fluxos de mensagem extras que forem necessários.
Pronto! Nosso modelo de processo está finalizado. Agora que vocês viram como é rápido transformar texto em modelo, vale o questionamento. Por que isso é tão valioso na prática, especialmente para quem deseja atuar como arquiteto de software? Primeiro, porque a modelagem é o momento em que a gente identifica a lógica do sistema antes de escrever a primeira linha de código. Para um arquiteto de software, é muito mais barato encontrar um gargalo ou um erro de fluxo aqui, no diagrama, do que descobrir isso depois que a solução já está em produção, especialmente para contextos de negócio complexos e específicos. Além disso, o BPMN facilita a comunicação, servindo como uma linguagem universal e acessível. Ele é a ponte perfeita de comunicação entre o arquiteto, os desenvolvedores e o cliente. O cliente valida o processo e o time técnico entende exatamente o que precisa ser construído, sem ambiguidades. No fim das contas, modelar é economizar tempo e garantir uma estrutura sólida. Assim terminamos esta aula e também o nosso curso. Muito obrigado a todos que acompanharam as aulas. Esperamos que esse conteúdo tenha aberto novas portas para vocês no mundo da automação e da gestão de processos. Um grande abraço, bons estudos e até a próxima!